vivo agora para Brasília. Henrique Carmo tem informações para gente. 15 vetos trancam a pauta de votação do Congresso na volta do recesso. Os deputados e senadores retomam os trabalhos amanhã. E o Henrique tem mais informações sobre isso, vai nos contar quais os principais temas que devem ser debatidos logo nesse retorno. Henrique, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Pois é, os parlamentares vão ter que resolver esse assunto logo agora, no retorno do recesso parlamentar, que começa agora, o retorno é agora no dia 1º, quinta-feira, e já na semana que vem tem pauta que trancando, tem assunto trancando a pauta do Congresso Nacional. Entre esses vetos, entre os assuntos que devem ser resolvidos, são esses vetos do presidente Lula. Um deles é o que está relacionado ao programa Mover, que foi aprovado no primeiro semestre. O presidente Lula ele vetou um trecho que permitia uma tributação diferenciada para importação tanto de peças quanto de veículos, essa tributação que seria menor do que de produtos nacionais. Outro veto do presidente Lula que deve ser analisado pelos parlamentares neste retorno será também um relacionado com a Política Nacional de Assistência Estudantil. Lula barrou 6 dispositivos do projeto de lei que foi oriundo para essa política nacional. Os vetos também que tratam do Programa Nacional de Vacinação em escolas públicas devem ser analisados também pelo Congresso Nacional, além de vetos relacionados com a lei que prevê o reajuste salarial e a reestruturação de carreira de servidores federais. O que acontece é que o Congresso Nacional ele precisa analisar esses vetos presidenciais no prazo de 30 dias após a divulgação do veto. Caso contrário, esses assuntos passam a trancar a pauta do Congresso e outros assuntos que seriam debatidos no plenário, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, não podem ser debatidos porque deve ser definido antes com prioridade esses assuntos dos vetos do presidente Lula. A palavra final dos vetos é do Congresso Nacional. A última sessão conjunta para poder analisar vetos presidenciais aconteceu no final do mês de maio. O Congresso ainda não agendou uma nova sessão conjunta porque é preciso essa sessão junta de senadores e deputados para poder analisar os vetos do presidente. Fato é que o parlamento, como você disse, retorna agora na próxima quinta-feira, amanhã, no dia 1º de agosto, às atividades e precisa agendar essa sessão conjunta. E porque já na próxima segunda-feira tem tem alguns desses vetos que já passam a trancar a pauta e por isso já no início da semana tem assunto que o Congresso Nacional não vai poder debater porque tem assuntos dos vetos presidenciais que vai bloquear as votações dentro da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. A gente vai seguir acompanhando amanhã o retorno parlamentar e também as novidades dentro do Congresso Nacional. Lívia. Combinado. Obrigada, Henrique Carmo. Bom trabalho para você. Vamos ouvir a Amanda Klein e o Acácio Miranda a respeito dessa agenda do Congresso Nacional. Amanda, 2 perguntas. Algum desses vetos merece a nossa atenção? É mais polêmico? E feitas as análises desses vetos que trancam a pauta, a gente tem outras pautas que devem movimentar o Congresso nos próximos dias: compensação da desoneração da folha, regulamentação da reforma tributária. O que deve tomar conta do plenário nesses próximos dias, então? Lívia, eu acho que os nossos olhos devem estar todos voltados para essas pautas que você acabou de citar, né? Então, tem a regulamentação da reforma tributária, que foi aprovada pela Câmara na última semana antes do recesso, da primeira parte, né? Porque ainda tem a segunda parte da regulamentação. Aí passou já para o Senado, então o Senado precisa se debruçar sobre esse tema. Tem principalmente a compensação, isso está na mesa do Senado, a compensação da desoneração daqueles 17 setores da economia dos municípios, que o governo federal fez um vai e vem aí na conta, nos cálculos de quanto isso representaria em termos de impacto para os cofres públicos. Novamente reiterou o número de 26 bilhões de reais e argumenta que as medidas apresentadas pelo Senado até agora não são suficientes para compensar o rombo que isso causará nas contas públicas e se não aparecer uma compensação robusta, que o Ministério da Fazenda acha consistente, aí isso volta para a decisão do Supremo Tribunal Federal, pode acabar suspendendo essas exonerações e causa uma verdadeira balbúrdia, celeuma aí nos cofres das empresas e na projeção delas de contas para o final do ano de 2024. Então, tem também uma série de projetos de lei sobre o meio ambiente que precisam ser analisados. A PEC da anistia, né, aquela que anistia partidos de multas, uma série de multas em eleições passadas. Isso foi aprovado pela Câmara também, a toque
envelope de caixa, assim, no apagar das luzes do primeiro semestre e vai para o Senado. Enfim, tem uma série de projetos importantes e tudo isso, só para fechar, cabe dizer, em ano eleitoral, eleições municipais e certamente marcado também pelas eleições na Câmara e no Senado, nas presidências que serão feitas em fevereiro de 2025, mas toda a articulação acontece agora. Lívia, é importante nós lembrarmos que, e a Amanda disse no finalzinho da fala dela, talvez estas pautas, talvez estes temas não sejam prioridades dos nossos congressistas. Nós estamos num ano par, portanto, um ano eleitoral, e nos anos eleitorais, mesmo que sejam eleições municipais, os parlamentares que não são candidatos estão muito dedicados às suas bases. Então, as pautas, no final das contas, serão um aspecto secundário no dia a dia desses parlamentares. Apesar disso, existem pautas muito importantes tramitando no Congresso. Pautas essas, quando nós olhamos para a regulamentação da reforma tributária e quando nós olhamos também para o tratamento daquela desoneração que foi tão discutida no primeiro semestre, pautas que fomentam o desenvolvimento do nosso país. Mas os nossos parlamentares têm uma oportunidade, não sei qual será o caminho adotado por eles, de mostrar que o país vem à frente dos seus interesses pessoais. Resta saber se eles terão isso em consideração.